Saudações, eu sou o Felipe do estou aqui de volta e dessa vez eu tô trazendo um conteúdo muito show pra vocês. Mas antes de começar, se você for novo aqui no canal, já deixa a sua inscrição aqui para não perder nenhum vídeo, porque vai ter vídeo toda semana. Então, sem mais enrolações, vamos começar. Bom, como vocês conseguiram ver aí no título, essa vai ser a história do videogame. E para eu contar a história do videogame, eu preciso contextualizar tudo, que é quando surgiu o primeiro videogame, que é em 1961, quando o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, lá nos Estados Unidos, eles receberam um computador, o computador de última tecnologia, era o computador mais moderno do planeta, e o computador ele tinha o tamanho de uma geladeira. Foi só para testar a capacidade da máquina, só de brincadeira, de zoeira mesmo, o estudante Steve Russell decidiu criar um jogo que chama Space War. Esse joguinho bem simples, criado nesse computador, ele simula a batalha de duas máquinas espaciais, duas naves espaciais. Mas assim, o jogo em si, ele nunca foi comercializado, ele nunca foi vendido, mas ele espalhou em diversos computadores entre os fãs dele. E no meio desses fãs estava o Nolan Bushnell, que é um estudante de engenharia lá em Utah. Ele trabalhava em parques de diversões. E em 1971 ele produziu um jogo chamado Pong. Nesse jogo, as duas naves, elas davam lugar a raquetes e bolas. E com um monte de pedaço de madeira e caixa, ele inventou um suporte muito tosco e para colocar a sua invenção. Em 2 dias de funcionamento dessa máquina, ela acabou quebrando porque o cofre encheu de moeda e entupiu. Daí, em 1972 foi apresentado o Odyssey, que ele ficou muito famoso e foi o primeiro console caseiro da história. E o Odyssey foi mais ou menos a primeira gambiarra também da história, a primeira pirataria, porque ele antecipou o Pong do Atari em 3 anos. Ele foi lançado também no mesmo ano que o Atari. Em 1978 se popularizou o Atari. E ele era chamado de Atari 2600. Era a bomba na época nos Estados Unidos. Todo mundo comprava para criançada de presente de Natal. E quando chegou em 1883, foi a vez que o Brasil se rendeu para poder comprar o Atari. Todo mundo tava comprando o Atari também. Mas continuando, em 1983, chegando aqui no Brasil, foi publicado a primeira revista dedicada à informática no Brasil, que é a revista Microsistemas. E essa revista ela fala sobre o primeiro jogo criado aqui no Brasil pelo paulista, acabei esquecendo aqui, pelo Renato De Giovanni. O nome desse jogo é Aeroporto 83 e ele vinha no formato de uma fita cassete. Esse jogo ele tinha compatibilidade com os computadores do sistema Zenclair ZX81 e essa lenda hoje virou um artefato do museu. O objetivo desse jogo era pousar um avião e o avião vinha em forma desse caractere aqui. E você tinha que ir atirando nos obstáculos no meio da pista para poder limpar a pista de pouso e concluir o jogo. Enquanto isso, lá no Japão, nessa mesma data, foi lançado o Nintendo, também conhecido como Nintendinho aqui no Brasil, mas lá no Japão ele era chamado de The Family Computer. Bom, mais tarde também ele foi lançado na América do Norte, na Austrália e na Europa. O Nintendo introduziu um novo padrão de negócios para licenciar os desenvolvedores externos. Mas aí, a partir de 1990, as criações de tecnologias superiores começou a passar por cima do Nintendo, por exemplo, o Mega Drive. Mas a empresa Nintendo lançou o Super Nintendo, que fez um monte de usuário parar de usar o Nintendinho antigo e começar a usar o Super Nintendo, e foi aí que a marca estourou. Daí na década de 90 ficou aquela confusão entre o Mario e o Sonic, e em 1994 foi lançado o PlayStation 1. Mas antes disso foi lançado o Nintendo 64, que era para ser a promessa do ano se não fosse a Sony, uma empresa muito pequena, ter criado o PlayStation. E vamos concordar aqui que nasceu depois de 2000, 2001, provavelmente vai achar que o PlayStation foi o melhor console dos tempos, até porque a gente viveu com esse controle na mão. Eu ainda acho que ele é o controle mais confortável que já existiu no mundo. Bom, e com essa guerra toda no mundo dos games rolando, a Sega lançou a Sega Dreamcast. Mas como a guerra entre a Sony e o Nintendo tava rolando ali doidamente, a Sega meio que ficou de lado, assim, entre esses consoles aí. Mas com a virada do século, a Microsoft lançou o Xbox, que foi a explosão dos anos 2000, junto com o PlayStation 2. Bom, e com essa nova geração a gente sabe que tá uma guerra entre Xbox e PlayStation. Mas mesmo se a Nintendo tentou criar o Nintendo Wii, que, pra ser bem sincero, ele fez sucesso só pra quem era fã de Nintendo mesmo.
E daí ficou a guerra até hoje entre esses dois, o Xbox e o PlayStation. Mas a gente sabe fielmente que a PlayStation tá ganhando, porque o Xbox parou no Xbox 360 e o PlayStation já tá indo pro PlayStation 5. Não tem comparação, né? Bom, e é isso aí. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado bastante. Se vocês gostaram, deixa o seu like. O que vocês quiserem ver aqui nos próximos vídeos, vocês comentem aí nos comentários que eu vou estar atendendo vocês. Não se esqueçam de me seguir no Twitter, se vocês quiserem, óbvio, que é a minha rede social que eu tô utilizando para me comunicar com vocês. Então é isso, galera. Valeu, falou e até a próxima.